agora todas as teorias que a gente abordou aqui falavam da relação da mídia com a sociedade. Agora a gente vai tratar de teorias que abordam outros aspectos. No caso de hoje, o tecnológico. Nós vamos falar da teoria matemática da comunicação. Sim, eu disse matemática. Mas fiquem tranquilos que vocês não precisam entender de números ou de cálculos para entender essa teoria. Aliás, na minha humilde opinião, foi a mais fácil de compreender, de fazer roteiros, de trazer para vocês. Então fiquem atentos, fiquem tranquilos. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Esse modelo remete aos estudos e teorias que foram feitos nas décadas de 20, 30 e 40, principalmente essa última, com pesquisas realizadas pelo Shannon. Os estudos que originaram essa teoria vêm da engenharia das telecomunicações. Eles têm por objetivo melhorar a velocidade de transmissão das mensagens, diminuir as suas distorções e aumentar o rendimento global do processo de transmissão da informação. Ou seja, como a gente percebe, é uma coisa bem tecnológica. Aqui, a transferência da informação vai da fonte para o destinatário e a transferência da energia vai do transmissor para o receptor. A gente vai entender melhor. Eu vou acompanhando aqui para não deixar passar nenhum passo dessa transferência de informação, mas vai ser com calma, ó. Em cada processo comunicativo existe sempre uma fonte, uma nascente da informação. A partir dela é emitido um sinal através de um aparelho transmissor. Ok? Esse sinal viaja através de um canal e ao longo desse canal ele pode ser perturbado por algum ruído. Quando ele sai do canal, o sinal é captado por um receptor que converte esse sinal em uma mensagem que aí, como mensagem, ela é compreendida e interpretada pelo receptor, pelo destinatário. Esse esquema funcionaria para duas máquinas, dois seres humanos, uma máquina e um ser humano. Então, por exemplo, quando a gente pensa em máquina e ser humano, a gente pode pensar claramente numa televisão, né? Tem lá o apresentador que está falando, tudo aquilo que ele está dizendo é codificado por aquele aparelho transmissor, vira um sinal que caminha. Nesse sinal ali, pelos fios e pelos satélites, pode haver muitos ruídos. Eles chegam no aparelho receptor na sua casa e aquilo tudo é decodificado e vem para você, que vai também decodificar aquelas falas e aquelas coisas, entender essa mensagem. Quando a gente está falando de dois seres humanos, por exemplo, a gente pode entender o nosso corpo como essa máquina. Então a gente está falando, o nosso corpo, o nosso aparelho todo de fala aqui vai transmitir isso. Nesse caminho aqui podem ocorrer ruídos. Quando chegar na pessoa, ela vai entender esses códigos, as palavras, as letras, enfim, tudo isso são códigos, vai entender isso, vai chegar na pessoa, ela vai decodificar e vai entender a sua mensagem. Uma outra função muito importante de teorizar isso, na verdade de organizar todo esse esquema comunicacional, é que fica mais fácil entender onde está o ruído, onde está o problema da comunicação, porque você consegue dividir, compartimentar cada processo, né? E aí você evita, por exemplo, ou pelo menos sabe mais facilmente como resolver um problema de transmissão, um problema de antena, ou ser um hacker invadindo, você consegue entender onde está o problema e facilita a resolução, o que para essa teoria e para os engenheiros de telecomunicação e também para os comunicólogos é o que mais importante precisa ser feito. O mais importante para essa galera dentro do processo comunicacional é que aquilo que foi dito seja chegado da mesma forma que foi dito e que a gente não tenha ruídos e não tenha complicações. E é muito importante que isso aconteça, como diz nesse livro aqui, ó, que a gente usa como base para tudo que a gente está falando de teorias da comunicação nessa série de vídeos, que isso aconteça com economia de tempo e economia de energia. Então um trecho diz: é importante estabelecer o modo mais econômico, mais rápido e mais seguro de decodificar uma mensagem sem que a presença do ruído tornasse problemática a transmissão. O significado da mensagem, ele não importa muito aqui. O que importa são os códigos, né? Se os códigos são os mesmos entre quem tá falando e quem tá recebendo, se eles são enviados da maneira correta, se não tem nenhum ruído no meio do caminho, nada atrapalhando. Uma mensagem não existe sem um código. E código, pelo menos assim, que eu posso entender e posso passar pra vocês, por exemplo, o fato de eu falar português, vocês estão entendendo esse meu código. O fato da gente usar o alfabeto, vocês entendem esse código. Então, isso falando aqui da relação pessoas para pessoas, mas isso também existe para máquinas e tudo mais. Então o que importa
é que o código seja o mesmo e que tudo aconteça sem ruído. Lendo mais um trecho, diz assim, ó, a medida-chave em teoria da informação é a entropia. A entropia é o grau de casualidade, de indeterminação que algo possui. Então tá ligado à quantidade de informação. Quanto maior a informação, maior a desordem, maior a entropia. Quanto menor a informação, menor a desordem, menor a entropia. Dessa forma, esse processo quantifica a quantidade de incerteza envolvida no valor de uma variável aleatória ou na saída de um processo aleatório. Não entendi nada? Vamos dar exemplo. Por exemplo, digamos que tenha uma cara ou coroa, você vai ali cara ou coroa numa moeda que não está viciada, a moeda tem 50% de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa. A entropia é menor, você tem menos possibilidades de acontecimento. Agora, quando você vai jogar um dado de 6 lados, né, que é o fim é um dado, você tem 6 possibilidades. A entropia é maior, você tem mais possibilidade de dar problema, de cometer um erro, enfim, de exemplos, né? Exemplos, aqui a gente não tá falando de processos comunicacionais, falando, sei lá, de jogo de sorte, mas é pra dizer dentre as possibilidades, né? Quanto mais possibilidade, mais chances de dar merda. Quanto mais informação, mais chance de dar problema. Antes de continuar com exemplos, eu queria dizer pra vocês que tem vários outros vídeos de teoria da comunicação aqui no canal. A gente tá tratando muito baseado nesse livro do Mauro Wolff que eu já mostrei, mas também pensando numa ordem cronológica, enfim. Eu vou seguir o que ele tá dizendo, só que ele tem um limite, ele foi até determinado momento histórico, depois a gente vai seguir adiante com novas, com atualizações dentro das teorias da comunicação. Tem toda uma playlist, tem toda uma sequência, eu vou deixar no final do vídeo, você vai ver um dos cards é com essa playlist, vou deixar aqui na descrição também. E é isso, se vocês puderem assistir, me digam que gostaram, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e ativem o sininho. Voltando para a teoria matemática da comunicação, tem um autor que estuda essa teoria chamado Scarpit, I don't know how to say this name. Ele fez uma analogia muito interessante que eu vou ler para vocês. Talvez soe um pouco antiquada, principalmente se você for jovem vendo este vídeo, mas enfim, vou tentar dar uma facilitada. O que ele diz é o seguinte: a perspectiva dos teóricos da informação é semelhante à do empregado dos Correios que tem de transmitir um telegrama. Atenção, não estou falando de carteiro, estou falando do empregado dos Correios que tem de transmitir um telegrama. Vou te explicar o que é telegrama já já, se você não sabe. O seu ponto de vista é diferente do ponto de vista do emissor e do destinatário, que estão interessados no significado da mensagem que trocam entre si. Para o empregado dos Correios, o significado daquilo que ele transmite é indiferente, na medida em que a sua função é fazer pagar um serviço de um modo proporcional ao comprimento do texto. Isso é a transmissão de informação. Por quê? Caso não saibas como funcionava um telegrama. Na verdade, eu mesma nunca mandei telegrama, porque quando cheguei ao momento da minha vida de trocar informações com pessoas à distância, já havia minimamente um e-mail ou um SMS. Mas um telegrama era uma coisa que chegava muito rápido, diferente de uma carta, por exemplo, nos Correios, só que o telegrama, ele tinha um limite de caracteres, ou você pagava por cada caractere, então era muito importante que cada caractere fosse muito bem pensado. Então você tinha abreviações, muitas vezes não tinha pontuação, essas coisas assim. Então, o que ele está dizendo nesse exemplo é que para a pessoa que está ali digitando isso, ou enfim, organizando essa mensagem, não importa o conteúdo daquela mensagem, mas importa que com esses caracteres ele consiga mandar a mensagem que essa pessoa de cá está mandando para a pessoa de lá. Então é isso, para ele não importa o conteúdo, importa que esse código seja feito de maneira correta para que essa mensagem seja entendida. Por fim, se vocês quiserem saber mais sobre essa teoria, pesquisar, se aprofundar mais, usar em algum trabalho, vocês vão passar fatalmente por dois autores que são Shannon, que eu já citei lá no começo do vídeo, e Weaver. Eles são os maiores pesquisadores dessa área. Eu vou deixar também aqui na descrição o link para um vídeo da Khan Academy que explica melhor um pouco de como é essa teoria da matemática da comunicação. É um vídeo feito pela ciência da computação, tá em português, mas ele ajuda a explicar, talvez de uma forma mais lúdica, algumas coisas que eu falei aqui no vídeo. Pode ser um complemento também para você arrematar aí, se você tiver alguma ponta solta, esse vídeo pode te ajudar a arrematar as ideias e os pensamentos. Lembrando, como eu já disse, que a maior referência para essa série de vídeos que a gente tem feito até agora é esse livro aqui de Teorias da Comunicação, do Mauro Wolff. E é isso, eu vou deixar o link dele aqui também na descrição. Na descrição tem muitos links, na verdade. Links também das nossas redes sociais para vocês, enfim, conhecerem melhor nosso trabalho. Instagram, é importantíssimo seguir lá no Instagram, porque tem muita outra informação que eu não tenho aqui, tem complementos. Importantíssimo, gente. Se me seguir no Instagram, não vou falar pra tu ir embora daqui, tu continua aqui que também é importante. Mas o Instagram vai ser um complemento, vai ser complementar. Ok? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Vão ter que passar por eles. São Shannon, que eu já chitei. Eu chitei o Shannon.